Olá, vamos dar sequência à nossa leitura do livro Diário de Berlim, escrito por William Shirer, dessa vez com o som das maritacas aqui ao fundo. Espero que vocês gostem dela. Nós continuaremos o que ele vinha descrevendo na noite de 26 de setembro de 1940, em que muda um pouco o assunto. Então, vamos agora falar de Noruega e também, logo a seguir, da entrada de Japão, tem coisas grandes e novas vindo por aí. 26 de setembro, então, de 40. A noite passada, os noruegueses foram bruscamente surpreendidos por um discurso que o comissário nazista de Oslo, Gauleiter Terboven, pronunciou pelo rádio anunciando os sacrifícios que tem pela frente. Nesse discurso, o Gauleiter anunciou o seguinte: 1. A Casa Real da Noruega deixou de possuir qualquer significação política, não devendo regressar ao país nunca mais. 2. O mesmo se aplica aos membros do governo Nygaardsvold, que emigraram. 3. Assim, daqui por diante, toda a atitude em favor da Casa Real ou do governo que abandonou o país está inteiramente proibida. 4. De acordo com os termos de um decreto de Hitler, acaba de ser nomeado um conselho de comissários que ficará encarregado de dirigir os negócios do governo. 5. Os antigos partidos políticos ficam dissolvidos. 6. Não será tolerada nenhuma combinação que tenha por fim levar avante qualquer espécie de atividade política. Dessa forma, a Noruega, com tudo que lá existe de decente e democrático, está destruída, por enquanto. E a Alemanha demonstra à sociedade o quanto é inapta para governar quem quer que seja. Faz ainda pouco tempo que o Reich invadiu e apoderou-se da Noruega. E o mesmo é verdade no tocante à Holanda, quando podia ter conquistado a boa vontade do povo norueguês e reconheceu a inutilidade da luta contra o esmagador poderio militar de Hitler. No entanto, os alemães fizeram tudo que lhes foi possível para perder essa boa vontade. E dentro de poucas semanas, o sentimento popular estava modificado. Atualmente, em todos os países ocupados, os governantes alemães são violentamente odiados. Nenhum norueguês ou holandês que se preze será capaz de manter relações com eles. O discurso que o Gauleiter pronunciou pelo rádio foi um magnífico exemplo da falta de tato dos alemães. Terboven declarou ao povo norueguês que, em vão, tentou negociar com os antigos partidos políticos que sustentaram o desejo de voltar ao poder, desprezando as suas advertências. Assim, viu-os forçado a liquidá-los. Em suma, afirmou aos noruegueses que o movimento de Quisling era o único admissível para a Noruega e que, portanto, seria o único que os alemães futuramente tolerariam. Destarte, e na realidade, Terboven declarou aos seus ouvintes que um miserável e ínfimo traidor, detestado por 99,5% da população, não somente era o único que estava com a razão, como também, daqui por diante, seria o único a poder falar sobre o futuro do seu país. Não se precisa ser um gênio para concluir que o domínio da força bruta atualmente exercido pela Alemanha sobre os territórios ocupados não pode perdurar por muito tempo. Isso porque, apesar do completo poderio militar e policial de que indiscutivelmente dispõem os alemães, lhes é impossível governar os demais povos europeus que os odeiam e detestam. Assim, a nova ordem, entre aspas, sempre que ele falar em nova ordem, estará entre aspas. Assim, a nova ordem de Hitler na Europa está fadada ao fracasso antes mesmo de ser estabelecida. É claro que os nazistas, que nunca se incomodaram em estudar detidamente a história europeia e que são apenas guiados pelas necessidades tribais primitivas germânicas de conquistar sem pensar nas consequências, julgam-se perfeitamente certos com os métodos que empregam para o estabelecimento de uma nova ordem na Europa, dominada pela Alemanha, para sua maior felicidade no futuro. Os planos que elaboraram para um longo futuro
visam não somente a manter os povos subjugados da Europa permanentemente desarmados, para que se possam revoltar contra os seus senhores germânicos, como também torná-los de tal forma economicamente dependentes da Alemanha que não possam existir sem a vontade benevolente de Berlim. Dessa forma, as indústrias pesadas e altamente técnicas que ainda funcionam nas terras escravizadas serão concentradas na Alemanha. Os povos escravos produzirão as matérias-primas necessárias à alimentação dessas indústrias, além dos gêneros para a alimentação dos seus senhores alemães. Serão transformados principalmente em comunidades agrícolas e mineiras, da mesma forma que esse papel é atualmente preenchido pelos estados balcânicos no tocante ao Oriente Europeu, e ficarão inteiramente dependentes da Alemanha. É claro que todos os povos europeus que se encontram subjugados serão libertados se a Grã-Bretanha conseguir resistir e acabar vencendo a guerra. Mas, mesmo que consiga a vitória militar, a Alemanha perderá a partida no que diz respeito à organização da Europa. Depois de tantos anos de permanente contato com esse povo, estou profundamente convencido de que o alemão é incapaz de organizar o velho mundo. Sua falta de equilíbrio, seu sadismo que sempre se manifesta quando se encontra numa posição superior, sua absoluta inabilidade para compreender mesmo ligeiramente as ideias e os sentimentos dos outros povos, sua teoria instintiva de que as relações entre dois povos somente podem existir baseadas na existência de um povo senhor e outro escravo, nunca sobre o fundamento de povos livres e iguais, todas essas características do povo alemão o tornam inapto, bem como a sua nação, para exercer a liderança da Europa com a qual sempre sonharam, e me dão a certeza de que, por mais que se esforcem, essa tentativa acabará sempre em derrota. Tiano deve chegar amanhã a Berlim vindo de Roma. Quase todo mundo acredita que a sua viagem está relacionada com a notícia de que a Espanha vai entrar na guerra ao lado do eixo. Serrano Suñer já se encontra nesta capital para a cerimônia, caso essa hipótese venha a concretizar-se. Pessoal, eu acabei de ler aqui um trecho bastante forte do Schiller a respeito dos alemães, da índole alemã. Se você é alemão, se você é brasileiro, mas tem uma proximidade grande, conhece a cultura alemã atualmente, discorda disso, se sentiu incomodado, fale comigo. Escreve aqui nos comentários, a gente pode conversar, a gente pode fazer uma live. Eu gostaria muito de conversar, de ter uma live, né, com alguém que conhece bem a Alemanha atualmente, conhece bem a cultura, o povo alemão, para conversar e contar para os nossos ouvintes como, como são os alemães hoje, que me parecem muito diferentes disso que o Schiller trata, que o Schiller coloca, né? E que é um povo que passou por esse trauma da guerra e nesses últimos 80 anos deve ter sofrido muitas mudanças culturais. Eu gostaria de ter essa conversa. Então, se você tem esse conhecimento, vamos lá, vamos fazer uma live. E vamos continuar. Berlim, 27 de setembro de 1940. Hitler e Mussolini forneceram outra surpresa. Às 13 horas de hoje, na chancelaria, o Japão, a Alemanha e a Itália assinaram uma aliança militar dirigida contra os Estados Unidos. Olha aqui, gente, a formação do eixo. Japão, Alemanha e Itália assinaram uma aliança militar dirigida contra os Estados Unidos, 27 de setembro de 1940. Fui apanhado pelo acontecimento, certo de que Tiano viera a Berlim a fim de conseguir a entrada da Espanha na guerra. Entretanto, Serrano Suñer nem sequer esteve presente até a tal encenação preparada hoje pelos fascistas da Europa e da Ásia. Foi somente pela manhã que percebi o que se passava, quando vi as crianças das escolas desfilando pela Wilhelmstrasse, ostentando bandeirinhas japonesas. Como tinha de fazer a minha irradiação das 14 horas, e os correspondentes foram convocados para uma reunião na chancelaria às 13 para uma comunicação importante, pedi a Hartwig que se encarregasse do assunto. Já na Rundfunk,
pude acompanhar pelo rádio o desenrolar de toda a cerimônia. A alma desse novo pacto é o artigo 3º, que reza o seguinte, abre aspas, a Alemanha, a Itália e o Japão comprometem-se a prestar auxílio mútuo com todo o seu poderio político, econômico e militar, quando uma das 3 partes contratantes for atacada por qualquer potência que, neste momento, não esteja envolvida na guerra europeia ou no conflito sino-japonês. Fecha aspas. Existem apenas 2 grandes potências que ainda não se encontram envolvidas em nenhuma das 2 guerras, a Rússia e os Estados Unidos. Mas o artigo 3º não se refere à Rússia, e sim o artigo 5º, que diz, abre aspas, a Alemanha, a Itália e o Japão afirmam que os termos acima mencionados não afetam de forma alguma o status quo político atualmente existente entre cada uma das 3 partes contratantes e a Rússia soviética. Fecha aspas. Portanto, a União Soviética está fora do jogo. Restam os Estados Unidos. Aliás, nos meios nazistas desta capital não se fazia nenhuma tentativa esta noite para ocultar esse fato óbvio, embora, como já o esperava, os meus censores tentassem impedir que eu o dissesse, obrigando-me a lançar mão de todos os meus recursos para dá-lo a entender aos ouvintes norte-americanos nas minhas irradiações. Assim, sendo muito mais honesto e exato afirmar claramente que os círculos nazistas não escondem o fato de a aliança de agora ter sido dirigida precipuamente contra os Estados Unidos, fui obrigado a disfarçá-lo sob a capa desta bonita frase. Abre aspas. Esta noite, os círculos bem informados de Berlim não procuram ocultar o fato de que a aliança militar hoje assinada tem em mira uma grande potência. Essa grande potência são os Estados Unidos. Fecha aspas. Depois, a fim de desviar a atenção dos censores, tive de incluir uma análise bastante nebulosa do texto do tratado e da sua interpretação alemã, e depois de algumas objeções bastante azedas, acabou sendo aprovada. Por que motivo Hitler, o instigador dessa aliança, procurou firmá-la com tanta pressa, justamente neste momento? O meu ponto de vista sobre o assunto é o seguinte. Há cerca de 15 dias, Ribbentrop partiu inesperadamente para Roma, a fim de transmitir a Mussolini a notícia de que a esperada invasão da Inglaterra não mais poderia ser levada avante, conforme o anteriormente planejado. Naquela ocasião, Mussolini já tinha iniciado a invasão do Egito, que devia coincidir com o ataque contra a Inglaterra, a fim de dividir as forças imperiais, mas que não deveria ir muito além desse ponto durante esse outono. Todos nós sabemos que Ribbentrop se demorou em Roma muito mais tempo do que o pensava. Não há dúvida de que o Duce se perturbou com a atitude de Hitler de abandonar o tão propalado ataque contra a Grã-Bretanha, que, segundo acreditava, viria por termo a guerra, uma vez que a Itália somente entrou na luta no momento em que o fez, porque acreditava que a partida estava quase acabada. Assim, que podia fazer o eixo? A atitude lógica seria a de empregar todo o inverno para desfechar um ataque ao coração do Império Britânico no Egito, conquistar esse país, apoderar-se do Canal de Suez, depois fazer o mesmo à Palestina e ao Iraque, onde se encontrava o tão ambicioso petróleo, e possivelmente acompanhar o curso do Eufrates, e apoderar-se também da região petrolífera da Pérsia, ou pelo menos dos seus portos de escoamento situados ao norte do Golfo Pérsico. Assim, a Alemanha poderia suprir facilmente os milhares de aviões e tanques e várias Panzerdivisionen completas que concentrava para o ataque contra as Ilhas Britânicas. Se necessário, a Iugoslávia e a Grécia seriam ocupadas, e neste caso a Itália se apossaria permanentemente da Dalmácia. E a zona sul da Grécia, usada como ponto de partida, de onde os aparelhos da Luftwaffe seriam lançados contra o Egito e a esquadra inglesa no Mediterrâneo. A fim de garantir o inteiro sucesso da campanha, a Espanha devia ser lançada à guerra e obrigada a apoderar-se de Gibraltar, destruindo assim a posição de controle da Inglaterra no Mediterrâneo Ocidental. Serrano Suñer, cunhado de Franco, ministro do Interior e líder dos falangistas, estava em Berlim. Pessoalmente, parecia favorável ao plano. Apenas Franco, esse ingrato,
é que hesitou. Para o generalíssimo, os ingleses ainda não estavam vencidos e, portanto, havia ainda aquele outro fator, os Estados Unidos. Até há pouco, Berlim não o levava muito em conta. Ainda no outro ano passado, Goering, numa conversa que teve conosco, escarnecera a possibilidade de qualquer auxílio norte-americano aos aliados poder assumir um papel importante na guerra atual. Durante todo o verão, enquanto o exército alemão avançava pelo Ocidente, Berlim tinha toda a confiança de que a guerra estivesse terminada com a chegada do outono, e que, portanto, o auxílio norte-americano, que somente poderia tornar-se eficiente na próxima primavera, não era de natureza a preocupar a Alemanha. Até há bem pouco tempo, parece que esse ponto de vista foi, sinceramente, sustentado em Berlim. No entanto, nestas últimas 2 ou 3 semanas, ocorreu qualquer sinão aos planos de invasão da Grã-Bretanha. Esses planos podem não ter sido abandonados, embora seja provável esta última hipótese. De qualquer forma, desde há alguns dias surgiu em Berlim a crença de que, apesar de tudo, a Inglaterra talvez não fosse derrotada neste outono, talvez continuasse a lutar na primavera próxima, e que então o auxílio dos Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à aviação, começaria a se fazer sentir mais seriamente. Afinal, era preciso fazer alguma coisa contra os Estados Unidos. O quê? Qualquer coisa capaz de atirar algumas preocupações aos ombros do tio Sam e lançar os isolacionistas em nova efervescência, berrando mais uma vez contra os perigos da guerra. No Japão, há poucas semanas, subiu ao poder um novo governo chefiado pelo príncipe Konoe, proclamando uma nova vida, entre aspas também, e uma nova ordem na Ásia Oriental. O príncipe era um homem com o qual os alemães podiam entender-se. Herr Stammer, homem de confiança de Ribbentrop, que foi usado para trabalhar os apaziguadores ingleses, foi enviado para lá, a fim de observar o terreno. E agora surge essa aliança militar destinada a ameaçar os Estados Unidos e a mantê-los afastados da guerra. Mas, se é que compreendo o caráter norte-americano, ninguém nos Estados Unidos, fora dos Williams, dos Meades e dos Lindberghs, nem por sombra se sentirá amedrontado pelo acontecimento. E o efeito será exatamente o contrário daquilo que Hitler e Ribbentrop esperam, uma vez que ambos nunca perdem uma oportunidade para menosprezar o caráter anglo-saxão. Além disso, este novo pacto tripartite é um acontecimento que as potências do eixo podem proclamar aos 4 ventos, especialmente a Alemanha, de forma a distrair a atenção do povo para longe do fato de que a prometida invasão da Inglaterra não está sendo tentada, e que a guerra, que desde os meados do verão todos os alemães esperavam confiantemente ver acabada em 1 ou 2 meses, no fim das contas não vai absolutamente ficar encerrada antes do inverno. Aliás, a propaganda feita sobre o pacto foi retumbante, desbancando todas as outras notícias das primeiras páginas dos jornais. Assim, o povo alemão foi informado de que o tratado é de uma tremenda importância mundial e que dentro em pouco trará a todos a paz universal. A cerimônia de assinatura do pacto, segundo a descrição de Hartwig, que estava presente, foi realizada com o talento tipicamente nazista para tudo o que é teatral. Em primeiro lugar, a surpresa do próprio fato, depois a encenação. Quando Ribbentrop, Chiano e o embaixador japonês, Kuruzu, um homenzinho esquisito, deram entrada no salão de honra da chancelaria, os refletores Klieg entraram em funcionamento para que o ato fosse registrado convenientemente para a história. Por outro lado, uniformes brilhantes e coloridos. Compareceram em peso os membros das representações diplomáticas da Itália e do Japão. Nenhum outro, entre parênteses aqui, nenhum outro diplomata assistiu à cerimônia. O embaixador russo foi convidado, mas anunciou que passaria a tarde fora de Berlim. Fecha parênteses. Os 3 personagens sentam-se à grande mesa adornada do salão. Ribbentrop levanta-se pouco depois e faz sinal a um de seus capachos, o Dr. Schmidt, para
que leia o texto do pacto. Em seguida, os representantes dos 3 países assinam um documento enquanto as câmaras registram o fato. Então é o momento culminante, ou pelo menos pensam os nazistas. Ouvem-se 3 fortes pancadas na gigantesca porta. Há um momento de tensão no grande aposento. Os japoneses suspendem a respiração. A porta abre-se lentamente e surge Hitler. Ribbentrop ergue-se de sua poltrona e comunica-lhe oficialmente que o pacto foi assinado. O grande Khan aprova com um sinal de cabeça, mas não se digna pronunciar uma só palavra. Com toda a sua majestade, Hitler toma lugar ao centro da grande mesa, enquanto os 2 ministros do exterior e o embaixador do Japão se põem a disputar as poltronas vagas. Depois que os 3 estão novamente sentados, levantam-se um após o outro e pronunciam os discursos adredemente preparados, que o rádio se encarrega de transmitir para todo o mundo. Devo acrescentar o seguinte: o artigo 1º do Pacto Tripartite declara que o Japão reconhece a supremacia da Alemanha e da Itália na criação de uma nova ordem na Europa. O artigo 2º diz isso, abre aspas, a Alemanha e a Itália reconhecem a supremacia do Japão para a criação de uma nova ordem no vasto território oriental da Ásia. Fecha aspas. Nenhum dos 2 lados está em condições de fornecer o menor auxílio econômico ou militar ao outro, enquanto ambos estiverem separados pela esquadra britânica. Você vê que separados pela esquadra britânica que estava ali na Índia, né? E o Japão, eles reconhecem a supremacia do Japão na Ásia Oriental, ou seja, não inclui o que tem da Índia para cá, o que basicamente o Oriente Médio, com suas minas de petróleo, já previstos de serem ocupados por Alemanha e Itália ali pela Egito, né? Egito, Israel, subindo ali, já falamos sobre isso algumas páginas atrás. Nenhum dos 2 lados está em condições de fornecer o menor auxílio econômico ou militar ao outro, enquanto ambos estiverem separados pela esquadra britânica. Assim, não está bastante esclarecido o lucro que o Japão poderá tirar desse tratado, uma vez que, na hipótese de os Estados Unidos entrarem em guerra contra ele, nem a Alemanha, nem a Itália estarão em condições de causar a estes o menor embaraço, enquanto não conseguissem destruir a esquadra inglesa. Mas, se os Estados Unidos entrarem em guerra contra Berlim e Roma, o Japão está obrigado a declarar guerra a Washington, apesar de seus próprios interesses ditarem exatamente o contrário. Entretanto, nesse caso, não lhe seria possível encontrar uma desculpa para o não cumprimento do tratado de hoje. Uma coisa, porém, é perfeitamente clara. Hitler nunca teria levado avante a assinatura desse pacto tripartite se tivesse a certeza de que a guerra estaria terminada ainda antes do inverno. Nesse caso, não haveria necessidade de tratado algum. E começa aqui, né, em 27 de setembro de 40, as condições que culminaram lá na frente, em 45, com a bomba atômica no Japão, cujo cientista criador da bomba atômica, né, Oppenheimer, está nos cinemas atualmente, com um filme que tem sido muito bem avaliado. Você já foi ver? Oppenheimer, nos cinemas. Até a próxima, pessoal.